Que loucura é essa que está acontecendo com o Brasil, minha gente? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou a sanção dos Estados Unidos da Lei Magnitsky e parece que Trump assinou de fato aí um tarifaço, abrindo algumas exceções. E eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, olha só, hoje um dia extremamente movimentado aí para a economia do Brasil, né? E querendo ou não, esses fatos políticos ele também interferem na economia, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês. Olha só, os Estados Unidos sanciona Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. O que é essa lei, né? É um dispositivo criado aí para impor sanções econômicas individuais a acusados pela Casa Branca de violações graves aos direitos humanos, e ela é apelidada como uma pena de morte financeira, né? Porque querendo ou não, a pessoa ela deixa praticamente de viver de forma financeira, né? Porque, por exemplo, os bens que Alexandre de Moraes tiver nos Estados Unidos, ou até mesmo valor financeiro, ele está impedido de fazer esse tipo de movimentação. E nós sabemos que as bandeiras do nosso cartão, né, Visa, Mastercard, todas elas são atreladas ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, sim, Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está de mãos atadas aí para fazer uso desses benefícios, né? E ainda tem aqui, ó, no G1, ó, Trump oficializa de fato o tarifaço, tá? E aí deixa de fora aí os aviões da Embraer, suco de laranja e outros produtos que ficam de fora. Eu vou falar para vocês aqui quais seriam esses produtos, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui essa lista, tá? Ó, ele prevê uma longa lista de exceções aí, ó, como o suco de laranja, aeronaves civis, petróleos, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. Então, assim, existe esse tarifaço, mas pelo que a gente viu, não foi assim, nossa, aquela coisa, né? Então, assim, a gente pode esperar um cenário difícil, mas, digamos assim, um pouco menos difícil do que a gente imaginava, né? E o que isso tem a ver aí com a economia? Tanto a questão do Alexandre de Moraes, quanto essa questão do tarifaço, né? Esse 50% aí a mais de tarifa sobre produtos importados do Brasil. O que acontece? Em relação à questão do Alexandre de Moraes, eu acredito que com essas notícias a bolsa deve cair, consequentemente, tudo aquilo que é atrelado à parte financeira, né? Os bancos, por exemplo. Mas isso a gente entende que é um cenário que ele é só momentâneo. E aí, quem tem o conhecimento, igual eu sempre digo nos meus vídeos, o conhecimento liberta, é a hora que aproveita esses momentos, certo? Porque aí se você tem ali uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade, você vai aproveitar essa baixa que está tendo agora e vai aproveitar e fazer a compra de ativos que vão desvalorizar, mas que você tem um conhecimento de que esse ativo ele vai valorizar. Então, assim, nesses momentos é que você aproveita e surfa a onda. É por isso que eu falo, o conhecimento liberta. Há tempos atrás, né, houve a pandemia, e aí eu já disse para vocês aqui, eu não tinha ainda esse conhecimento profundo de investimentos. Então, no ano de 2019, ele foi um ano que eu ganhei muito dinheiro, né, porque eu trabalho com representação comercial, é a minha principal renda, e aí eu comprei um apartamento, reformei ele durante o ano todo, e aí depois, no final do ano, que eu fui mudar. Consequentemente, eu tive muitos gastos com isso. E comprei também um carro dos meus sonhos. Na época era um Civic 2015. Então o ano era de 2019, querendo ou não, ainda ali era um carro semi-novo, certo? E aí o que acontece? Virado o ano aí, abril de 2020, sendo mais preciso, veio a pandemia. Então, quem tinha aí o dinheiro guardado, o que aconteceu? A bolsa, ela praticamente esfacelou. E aí, quem tinha dinheiro, quem tem as suas economias, a sua reserva ali de oportunidade, aproveitou esse momento. Por quê? Começou a comprar os ativos que estavam em baixa, e aí depois, gradativamente, quando as coisas foram melhorando, a gente foi entendendo como funcionava a pandemia, logo depois veio a questão das vacinas também, as coisas foram normalizando no novo normal, a bolsa foi subindo, e aí quem comprou aqueles ativos ali de forma
barata, ganhou na valorização e, consequentemente, ganha também nos dividendos, né? Porque dependendo do ativo ali, ele paga dividendos para você, e o dividendos, que eu já falei em outros vídeos aqui, é parte do lucro que esse ativo tem, tá? Nem todo ativo, nem toda ação faz pagamentos de dividendos assim periódico, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Agora, em relação a essa questão aí do tarifaço do Trump, essa ela afeta diretamente porque a gente sabe que a gente importa muitas coisas aí para os Estados Unidos, né? Principalmente aí o pessoal da parte de siderurgia e também a parte do agro, né? Então, assim, a gente vai ter que analisar as cenas aí dos próximos capítulos, né? Que está previsto aí para entrar em vigor dia 1º, na realidade previsto não, segundo a matéria aqui, de fato, ele já assinou, então não tem negociação, porque a gente sabe também que, pelo menos as matérias dizem aí, que Lula tentou um contato, mas sem sucesso de um retorno aí por parte da Casa Branca, né? Então, as consequências disso, elas virão a partir aí do dia 1º. Sabe-se que já tem movimentos aí na economia, a gente vê que, de certa forma, a Bolsa, essa semana, ela está até estável, mas semana passada teve algumas quedas, e a gente sabe que isso pode gerar uma consequência aí, principalmente nas vagas de emprego, certo? Porque se as empresas começarem a comercializar menos, a importar menos para os Estados Unidos, eu acredito que a demanda ela não seja captada nem pelo nosso país e nem pelos os outros parceiros que nós temos comerciais, que seriam China, Rússia, Índia, porque eles também estão preocupados com outras situações deles. Eu não sei se eles vão conseguir, de fato, absorver toda essa demanda que será vinda em relação a essa taxação aí que vai para os Estados Unidos. Mas aí o que eu venho aqui alertar vocês é isso, procurem conhecimento, tem o meu canal, tem vários outros tipos de canais no YouTube que falam sobre isso, porque vocês têm que aproveitar esses momentos. É nesses momentos que o mercado fica turbulento, né? E como diz o Warren Buffett, que ele utiliza essa frase, né? Compre sempre ao som de canhões e venda a som de violinos. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Igual esse momento agora que está turbulento, não é hora de vender, e sim é hora de comprar, aproveitar as ofertas que o mercado vão de fato oferecer. E aí sim, lá na frente, se você achar que deve vender esses ativos, fazer uma realocação, aí sim você pega esses ativos e faz a venda dele ganhando na valorização. Lembrando aqui que eu uso mesmo a filosofia de Warren Buffett, que é a filosofia buy and hold, que seria investimento a longo prazo. Eu não fico comprando para vender, a não ser que eu vejo que tenha que fazer realocações na minha carteira, tá? Que é pegar um ativo que não está performando tão bem e substituir ele por outro. Não é uma venda em si para lucrar, e sim para fazer um balanceamento ali da carteira devido àquele ativo que não está performando bem, você coloca outro no lugar que está performando e assim ocorre um balanço da sua carteira, beleza? Então comenta aqui o que vocês acham de todo esse cenário que está ocorrendo, tanto político quanto econômico. Me diz aqui o que vocês pensam sobre isso, quais são as projeções para o futuro, e lembre-se, além de comentar, curte e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque eu volto a dizer, o conhecimento liberta, beleza? E vamos para os próximos vídeos. Valeu!